boa tarde. O desemprego voltou a crescer no trimestre encerrado em fevereiro, mas a taxa de 8,6% é a menor para o período desde 2015. Polícia de Mato Grosso faz operação contra o tráfico de drogas. No Rio, bombeiros buscam por um desaparecido depois da chuva que matou 2 pessoas. O nível do Rio Acre subiu de novo e deixou mais desabrigados. E uma força-tarefa ajuda vítimas dos temporais no Maranhão. O presidente Lula pede arquivamento do projeto do governo Bolsonaro que regulamenta a mineração em terras indígenas. Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, vira réu no caso de assédio contra funcionárias do banco. E ainda, os próximos passos na justiça depois do indiciamento criminal de Donald Trump. E o Vaticano afirma que o Papa terá alta amanhã. Hoje, ele batizou um bebê no hospital. O Jornal Hoje está começando. Os preços de 13 mil remédios vendidos no Brasil podem aumentar já a partir de hoje. Agora há pouco, a Anvisa autorizou o reajuste de até 5,6% no valor dos medicamentos. Roberto toma 6 remédios pela manhã e outros 4 à noite. E sabe que mesmo com o aumento, não pode ficar sem nenhum deles. Idoso não tem como cortar. Você vai deixar de tomar um remédio para o estômago, ter uma azia, ter uma coisa pior, remédio para pressão? Isso não existe essa opção. Você tem que se virar para conseguir comprar. Todo ano, o limite do reajuste dos medicamentos é definido pelo governo. Cerca de 13 mil itens vão ficar mais caros. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos usa como base a inflação acumulada ao longo dos últimos 12 meses. Mas também pode considerar outras variações, como o custo dos insumos. Quem é que vai sentir? São aquelas famílias que têm pessoas que precisam do medicamento controlado, doenças crônicas, né, que precisa fazer uso permanente. Estou falando aí de um medicamento para hipertensão, eu estou falando de um medicamento para doença cardiovascular. A indústria farmacêutica afirma que o reajuste não cobre os aumentos de produção que vem enfrentando. Tivemos variações de câmbio, nós tivemos custos muito altos de frete no transporte do produto que vem de fora do Brasil, aqui para o Brasil, em razão da guerra da Ucrânia. Então, todos esses elementos externos aumentam a inflação dos nossos produtos. Mas a gente entende que não dá para repassar tudo isso para o consumidor. Medicamento é um bem de primeira necessidade. Como há muita concorrência, a gente sacrifica a margem para continuar atendendo a população. Muitas farmácias estão enviando para o celular dos clientes alertas sobre o aumento. Aqui o aviso está bem grande, na porta. Dona Bela viu e antecipou a compra. Comprava 3 meses. É um jeito de economizar. Para nós que somos aposentados, esse aumento assusta demais. E pega exatamente quem é aposentado, né? As pessoas mais velhas. Tanto que tem muito aposentado que faz empréstimo consignado só para comprar remédio. Tamanha dificuldade, né, que hoje está essa questão dos medicamentos, né? O quanto isso está pesando no bolso de quem é aposentado, de quem é pensionista, ou seja, a renda não dá conta do recado e você tem que partir para o empréstimo para comprar o básico, ou seja, remédio, para conseguir viver com o mínimo de saúde. Desemprego voltou a subir no nosso Brasil, taxa ficou em 8,6%, olha aqui comigo ó, no nosso telão, no trimestre que terminou agora no mês de fevereiro. Antes estava em 8,1%, como você consegue observar nesse gráfico. E apesar desse aumento, essa é a menor taxa para o período desde 2015, de acordo com o IBGE. Há um ano, o desemprego estava em 11,2%. E agora nós temos no Brasil 9.200.000 brasileiros procurando trabalho. De acordo com o IBGE, a maioria das demissões foi de trabalhadores sem carteira assinada. Hoje, mais uma vez, o Isaac veio ao posto procurar trabalho. Faz 3 anos que ele busca uma vaga, de preferência em um hospital, onde tem experiência como maqueiro. Sem dinheiro para pagar o aluguel, aos 48 anos, ele conta que está vivendo a fase mais difícil da vida. Mata um leão a cada dia, né? O de hoje já matou ou ainda precisa matar? Preciso matar ainda, porque
tá difícil. Depois de 6 trimestres consecutivos de melhora no mercado de trabalho, o Brasil voltou a registrar um aumento na taxa de desemprego. O IBGE diz, no entanto, que esse é um movimento normal para essa época, quando muitas daquelas vagas temporárias abertas no final do ano acabam não sendo renovadas. Realmente a vida se aproxima muito do que a gente tinha próximo de 2019, que foi o último ano pré-pandemia. A gente volta a sentir aqueles efeitos sazonais. Chega no início do ano, esses trabalhadores vão sendo dispensados e o número de vagas também se reduz. É um momento de uma demanda um pouco mais fraca. Mas, além disso, a gente já tem feito alguns exercícios excluindo esses fatores sazonais. A gente observa que a taxa de desemprego tem dado indicações de alta já desde o resultado do mês passado. De acordo com o IBGE, a maior baixa foi no poder público, com 457 mil empregos sem carteira assinada a menos. No setor privado, quase 350 mil funcionários sem carteira também perderam o emprego. O número de trabalhadores com carteira assinada ficou estável. Esse restaurante de comida japonesa precisou contratar funcionários para dar conta da demanda. O Leonardo ficou 3 meses procurando trabalho até conseguir uma vaga de auxiliar de sushi man. Ele é um dos 98 milhões de brasileiros que tem uma ocupação. Eu tenho procurado melhorar cada vez mais, fazer algum curso da área do japonês. O Antônio Carlos serviu no Exército durante 4 anos, mas foi dispensado no começo do ano. Como eu trabalhei bastante na área de segurança lá, eu gostaria de continuar trabalhando nessa área, entendeu? Eu quero arrumar um emprego. Pontual, dedicado e, acima de tudo, trabalhador. Se você que está vendo essa reportagem está buscando um funcionário assim, o Jorge garante que é a pessoa certa. Tenho uma experiência como porteiro, auxiliar de operador mecânico, pesquisador técnico, urbanístico, também fiz um trabalho pela Prefeitura do Rio, a área também de logística, caminhão, correndo atrás aí. Tem que correr atrás, né? Porque emprego não é só renda, não. É a dignidade do ser humano também que está em jogo. Pesquisa do IBGE também revelou que a taxa de informalidade e a renda do trabalhador ficaram estáveis de dezembro a fevereiro, na comparação com o trimestre anterior. Informalidade está em 38,9% e a renda média em R$ 2.853. Não pode desistir, tem que manter a cabeça erguida, correr atrás, porque uma hora uma porta se abre. As contas da União dos Estados, municípios e das empresas estatais fecharam o mês de fevereiro com déficit de 26 bilhões e meio de reais. É o maior rombo por mês desde o começo da série histórica do Banco Central em 2002. Nos 2 primeiros meses do ano, o saldo foi positivo, mas abaixo do registrado no mesmo período de 2022. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passa o dia em São Paulo. Ele recebe representantes de vários setores da economia, um dia depois de ter apresentado a proposta do governo para a nova regra de controle de gastos. Essa proposta deve agora ser encaminhada para o Congresso Nacional na semana que vem. Vamos ao vivo com a repórter Patrícia Falkowski, que acompanha, portanto, aí, né, os desdobramentos dessas novas regras fiscais que podem, obviamente, entrar em vigor no país para dar uma equilibrada nas contas e fazer a economia crescer. Patrícia, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, uma ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JH. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa, então, de várias reuniões desde cedo aqui no gabinete do Ministério da Fazenda, em São Paulo, de onde nós falamos ao vivo. Ao todo, são 7 reuniões marcadas, agendadas para hoje. Durante a manhã, ele esteve com representantes do mercado financeiro, com economistas-chefes de diferentes instituições, também de um banco e do setor de energia. Na agenda estavam, claro, as demandas de cada um desses setores e eu também apurei, Trali, que o arcabouço fiscal detalhado ontem fez parte, claro, de todas as conversas. A proposta do novo arcabouço fiscal, se for aprovada, vai substituir o teto de gastos. Vamos acompanhar agora mais detalhes, então, na reportagem? A proposta é que o novo arcabouço fiscal substitua o teto de gastos em vigor desde 2017 e que limita o crescimento dos gastos à inflação do ano anterior. O governo federal quer combinar 2 tipos de meta para tirar as contas públicas do vermelho.
A primeira meta é o controle das despesas do governo federal. Ao contrário do teto de gastos, a proposta prevê que as despesas podem subir acima da inflação. A cada ano, a despesa terá alta real de 0,6% a 2,5%. Esses são o piso e o limite máximo de avanço dos gastos. E para garantir que esse crescimento vá em ritmo controlado, a proposta estabelece uma outra trava. As despesas vão poder crescer somente até 70% do que aumentar a receita, a arrecadação com impostos e outras fontes. A segunda meta da proposta do novo arcabouço fiscal é para o chamado resultado primário, que é a diferença entre o que é arrecadado e o que o governo gasta, sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública. Hoje, a meta de resultado primário é fixa. O governo propõe criar um intervalo dentro do qual esse saldo entre receitas e despesas pode variar. É um modelo semelhante ao sistema de meta de inflação já em vigor hoje no Brasil. O projeto precisa da aprovação de deputados e senadores. No plenário, o projeto do arcabouço fiscal terá que ser aprovado com os votos favoráveis da maioria absoluta dos deputados, 257 votos. Se for aprovado, o texto segue para o Senado. Lá também é praxe que os projetos passem por comissões antes do plenário, onde o texto também precisará da maioria absoluta dos votos, 41. Se for modificado pelos senadores, o projeto volta para nova análise da Câmara, a quem caberá a palavra final. E então o texto segue para a sanção do Palácio do Planalto. A agenda de reuniões do ministro Haddad segue agora à tarde. Nesse momento, ele está numa pausa para o almoço. Às 14h tem uma reunião com o presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Depois, ele ainda vai se reunir com mais representantes do mercado financeiro. E encerrando esse dia de agenda aqui em São Paulo, o último compromisso marcado é uma reunião com representantes do sindicato do mercado imobiliário. Nessa pauta, além dos interesses do setor, tem também, em especial, a reforma tributária. O ministro passa o fim de semana aqui em São Paulo e depois, na segunda-feira, embarca para Brasília, onde terá uma reunião logo cedo com o presidente Lula. Trali. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Boa tarde mais uma vez e um ótimo trabalho para você. Patrícia está na Avenida Paulista. Promotores de Nova York se preparam para receber Donald Trump na terça-feira. Ele vai ser oficialmente acusado por comprar o silêncio de uma atriz pornô durante a campanha eleitoral. Trump e os advogados dele afirmam que ele é inocente, mas ele será o primeiro ex-presidente americano da história a ser indiciado. Isso está tendo uma tremenda repercussão nos Estados Unidos e no mundo. Vamos ao vivo aqui com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, o Lucas Lui também. Os dois estão em frente à corte de Nova York e tratam desse assunto tão importante. E aí, Ismar, quando é que o Trump vai aparecer aí, se é que vai aparecer? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Isso está planejado para a semana que vem. Os advogados de Donald Trump estão trabalhando num acordo para que ele se apresente à justiça, provavelmente nesse prédio aqui em Nova York, que está logo atrás de mim. Um grande esquema de segurança já foi montado por aqui. A gente vê ali grades em todo o quarteirão, impedindo a passagem de pedestres para o lado de lá. E aqui a imprensa toda reunida para acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. O departamento de polícia da cidade convocou todo o efetivo para ficar a postos. Por lei, o serviço secreto é responsável pela segurança do ex-presidente. Agentes vão acompanhá-lo e devem participar do planejamento do esquema que for montado no entorno aqui da Corte Criminal. Como você disse, é a primeira vez que um ex-presidente é denunciado em um tribunal criminal nos Estados Unidos. A justiça aqui tem processos diferentes do Brasil. Neste caso, por exemplo, o Ministério Público apresentou as acusações. A partir daí, um júri composto por 23 cidadãos se reuniu para analisar se há ou não indícios suficientes para a denúncia ser aceita. O grande júri decidiu que sim. O procurador de justiça que liderou as investigações, Alvin Bragg, não se pronunciou publicamente após a decisão. Até agora, o processo correu em segredo de justiça. Trump está na Flórida e terá que vir para Nova York. A imprensa americana está dizendo que ele virá na segunda-feira e no mesmo dia, na segunda, às 15h, no horário de Brasília, vai se apresentar. Os detalhes só vão ser conhecidos publicamente do processo a partir
da semana que vem. Donald Trump terá que se apresentar à justiça. Um júri de Nova York formalizou a acusação ao ex-presidente em um caso que envolve o republicano, seu então advogado e uma atriz pornô. Em 2016, quando era candidato à presidência dos Estados Unidos, Trump quis comprar o silêncio da atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Trump já era casado com a atual esposa havia 10 anos e a atriz dizia que teve um caso com ele. Ele nega. O então advogado de Trump, Michael Cohen, fez um pagamento à atriz no valor de $130 mil. Trump só reembolsou Cohen em 2017, quando já ocupava a Casa Branca. O então presidente maquiou o pagamento. Registrou como se fosse um acerto da relação entre cliente e advogado de honorários por serviços jurídicos. E é isso que complica Trump. Porque o júri entendeu que esse dinheiro, na verdade, serviu para encobrir um crime eleitoral. Afinal, Trump usou o pagamento para comprar o silêncio de Stormy Daniels e assim se beneficiar nas eleições, segundo a acusação. O advogado Michael Cohen já tinha sido preso em 2018. Ele chegou a mudar a versão e assumiu as irregularidades depois que rompeu com Trump. Cohen apresentou provas contra o ex-presidente. O professor de Direito da Boston College, Paulo Barroso, explica que poderá haver um efeito cascata na acusação por vários crimes. Aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, gastos de campanha têm que ser contabilizados. E é crime se você fraudar a contabilidade eleitoral aqui. E aí pode haver efeito cascata, Ismar, porque da fraude na contabilidade eleitoral, a fraude na contabilidade empresarial, pode haver uma fraude tributária, pode haver um crime de conspiração, que é um crime que há nos Estados Unidos, mas não há no Brasil, que é um crime quando você combina com uma ou mais pessoas cometer um crime. Trump confirma que fez o pagamento, mas nega qualquer irregularidade. Ontem à noite ele disse que a acusação é uma perseguição política e interferência eleitoral. Trump deixa de ser investigado e passa a ser réu. Um dos advogados dele disse que o ex-presidente vai se entregar e que um acordo da defesa com o Ministério Público prevê que ele não será algemado, como normalmente acontece. O professor Paulo Barroso esclarece que será uma prisão formal. Naquele momento, será dada a ele ordem de prisão, serão lidos para ele seus direitos, e ele vai ser encaminhado para fichamento. Vão colher as impressões digitais, vão fazer fotografias de frente e de perfil, o juiz vai declarar oficialmente quais são as acusações contra ele, vai perguntar se ele se declara culpado ou inocente. Donald Trump ainda está envolvido em outras investigações. Ele é investigado por uma suposta tentativa de intervir nas eleições presidenciais de 2020, quando ligou para uma autoridade eleitoral do estado da Geórgia pedindo que mudassem os resultados. Também é investigado por supostamente guardar documentos sigilosos dentro de sua casa na Flórida e por não colaborar com os investigadores. E ainda por supostamente incitar os golpistas que invadiram o Congresso em 6 de janeiro de 2021. Além de todas as implicações criminais, policiais, isso tem uma grande repercussão também na política americana. Nós vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl. Raquel está em Washington e acompanha os desdobramentos dessa história, portanto, na política americana. A Raquel, que conhece a fundo aí o funcionamento da Casa Branca. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Republicanos, democratas, quem é que já se manifestou em relação a esse indiciamento criminal do Trump? Como é que está o Joe Biden, o presidente, por exemplo? Oi, Trali. Boa tarde a você e a todos. O presidente Joe Biden foi hoje, nessa manhã, questionado várias vezes sobre a acusação histórica e manteve o silêncio. A Casa Branca não quer comentar sobre um caso ainda em andamento na justiça para não interferir. Aqui nos bastidores de Washington, Trali, os democratas comemoraram com certa cautela e até um pouco de ansiedade. Vários políticos do partido
disseram que ninguém está acima da lei, nenhum ex-presidente. O líder da maioria no Senado, por exemplo, Chuck Schumer, como outros, também defendeu que não deve haver intimidação ou interferência no caso e pediram que os apoiadores de Trump deixem o processo seguir pacificamente e de acordo com a lei, porque a gente lembra que Trump tinha pedido que os seus apoiadores se protestassem. Agora, os republicanos do mesmo partido de Trump criticaram essa acusação. O ex-presidente e os aliados dele dizem que é uma perseguição política com o objetivo de prejudicar a campanha presidencial dele de 2024, do próximo ano. Até os prováveis adversários de Trump nessa eleição, em busca da indicação republicana, o ex-vice-presidente Mike Pence e também o governador da Flórida, Ron DeSantis, falaram que é uma perseguição política. Trump afirma que ele é completamente inocente. Os advogados dele disseram que vão lutar vigorosamente na justiça contra essa acusação e que Trump vai ser inocentado, segundo os advogados. Já o advogado da ex-atriz pornô disse que a verdade e a justiça devem prevalecer. Trali. Valeu, muito obrigado, Raquel. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, chama de volta. Então vamos confirmar aqui uma informação importante. O ex-presidente Donald Trump, ele chega a Nova York na segunda-feira e vai se apresentar aos promotores na terça-feira. Então você vai acompanhar aqui com a gente os desdobramentos desse caso. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, o comissário Volker Turk, disse hoje em Genebra que as graves violações de direitos humanos pelos russos na Ucrânia se tornaram escandalosamente corriqueiras. Vamos ao vivo, até Genebra então, com a nossa correspondente, a Bianca Rottier, que tem todos os detalhes aqui. Bianca, bem-vinda, boa tarde. O que a ONU agora pode fazer contra isso, além de alertar o mundo e de reclamar, de certa forma, dessas atrocidades humanitárias? Trali, a ONU aqui em Genebra, sobretudo, o que pode fazer é colocar pressão, viu? Inclusive, na semana que vem, o Conselho de Direitos Humanos vai votar sobre a extensão do mandato da comissão independente que investiga as atrocidades cometidas na Ucrânia. E hoje, num debate justamente sobre a guerra, o alto comissário Volker Turk disse que o escritório dele vai fazer o possível para continuar monitorando e documentando os crimes. Esse é um trabalho fundamental não só para pressionar, mas também para garantir evidências para tribunais internacionais. Turk comentou sobre graves violações do direito internacional que os especialistas independentes conseguiram identificar, incluindo crimes de guerra e até possíveis crimes contra a humanidade. Ele revelou que a equipe dele verificou que mais de 8.400 civis foram mortos. Mas foi claro, isso é só a ponta do iceberg. O número de vítimas é certamente muito maior do que o que é possível confirmar no momento. Nas palavras do chefe da ONU para os Direitos Humanos, a invasão da Rússia à Ucrânia nos jogou de volta numa era arcaica. Essa cabeça boa, né? Essa energia boa dele aí que faz toda a diferença também. Aqui no Brasil, o encontro reúne novas ideias e produtos se encontram com possíveis investidores. Termina hoje em Porto Alegre o South Summit, que está conectando jovens empresas ao comércio e a fundos de investimento em torno de temas como desenvolvimento sustentável. O cais à beira do Lago Guaíba é, pelo segundo ano seguido, o palco de um dos maiores eventos de inovação do mundo. O encontro de quem tem novas ideias e de quem tem dinheiro para fazer o negócio deslanchar. Então a gente está falando de mais de 25 fundos internacionais, mais de 100 fundos nacionais, devemos ter em torno de uns 800 investidores aí ao todo no processo e devemos ter em torno de 3.500 a 4.000 startups presentes no evento. A empresa do Sérgio surgiu com a ideia de fazer a gestão correta do lixo, do começo ao fim. Na feira do ano passado, conseguiu um investimento milionário. Agora é a responsável por todos os resíduos do evento. No fim, até as lixeiras de papelão vão ser recicladas. O lixo surgiu como um grande problema a ser resolvido, então a gente montou a cadeia completa, de ponta a ponta, desde o gerador até o reciclador, passando pelas cooperativas com impacto social. Os empreendedores que vêm para cá também podem participar de uma disputa para ver quem tem a melhor ideia de negócio. Mais de 2.000 startups de 86 países se inscreveram para participar da competição. 50 delas foram selecionadas como finalistas. Estão aqui mostrando suas ideias e produtos para os jurados.
E os empreendedores têm apenas 3 minutos para fazer a apresentação e para chamar a atenção de possíveis investidores. Na Universidade Federal de Santa Maria, professor e alunos criaram uma espécie de coleira que monitora a saúde de vacas no campo. O objetivo é aumentar a produção de leite e reduzir danos ambientais. O sensor está embarcado como se fosse um microcomputador embarcado em uma coleira que a vaca usa, né? Quanto tempo ela comeu, quanto tempo ela descansou. Em resumo, né? Nós acabamos nos tornando um porta-voz da vida da vaca. E essa informação chega no produtor quase que imediatamente, né? Via aplicativo ou via plataforma. Muita gente vem de longe para conferir essas ideias. Esse casal da Inglaterra tem uma startup que busca reduzir os custos do transporte coletivo e espera sair daqui com alguma inspiração. Nós viemos para ver umas coisas incríveis que o Brasil tem feito e que nós podemos levar para o mundo. Eu acho que o Brasil tem um mercado bom, comparado ao Reino Unido. Tem crescido bastante, nós estamos aqui para avaliar oportunidades e ver onde podemos chegar. Que demais, né? Imagina se a nossa educação evoluir, né? Se você conseguir inserir, incluir mais jovens nessa rede virtuosa aí de tecnologia e de invenções. Globo Repórter está completando 50 anos e vai celebrar com uma série especial. No programa de hoje você vai ver os avanços da tecnologia nas últimas 5 décadas e os impactos que elas tiveram no nosso dia a dia. Quem imaginaria 50 anos atrás que estaríamos vivendo num mundo tão conectado? Da fila de espera por uma linha telefônica para mais de 200 milhões de celulares espalhados pelo país. Reencontramos os irmãos que um dia nos explicaram como funcionava o videogame. Deu uma emocionada assim de ver os dois, né? A primeira geração de crianças a usar o computador na sala de aula. Os desafios de quem precisou abandonar a máquina de escrever e encontrar outras qualificações para manter o emprego. E as mudanças na hora das compras. O cartão de crédito já foi uma grande novidade. Começou a ser implantado um serviço que permitirá às pessoas andar sem dinheiro. É hoje, no Globo Repórter. Ainda hoje aqui para você, Pedro Guimarães vira réu por acusações de assédio sexual quando era presidente da Caixa Econômica. E a seguir, operação contra o tráfico de drogas em Mato Grosso e ajuda para as comunidades isoladas pelas enchentes no Maranhão. Nós voltamos daqui a pouco. São 2 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília, sempre ao vivo com você aqui no JH. Polícia Civil faz hoje, em Mato Grosso, uma grande operação contra uma organização criminosa. Tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso contra integrantes de uma quadrilha, organização criminosa Sorriso, no norte de Mato Grosso. A Justiça também determinou o sequestro no valor de R$1 milhão em bens dos suspeitos. Durante a operação de hoje, os policiais apreenderam armas. Compra e venda de ouro de garimpo no país vão passar a ser feitas com a emissão de nota fiscal eletrônica. Essa obrigação começa a valer em julho, o que, segundo a Receita e a Polícia Federal, vai ajudar no combate à extração ilegal aqui no Brasil. Hoje, a comercialização do ouro é registrada em uma nota fiscal preenchida à mão, o que facilita fraudes. Funciona assim: o garimpeiro que extrai ouro de área ilegal escreve no documento o número de registro de uma área que tem permissão para exploração do ouro, concedida pela Agência Nacional de Mineração. Assim, o ouro ilegal passa a ser comercializado como se tivesse sido retirado legalmente. A compra do ouro é feita por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, que precisam fazer um cadastro com os dados do fornecedor e guardar a documentação. A partir daí, presume-se que houve boa-fé na negociação. Com a nova norma da Receita Federal, a partir do dia 3 de julho, as informações do CNPJ sobre a origem do ouro terão que ser registradas numa nota fiscal eletrônica. Como o sistema passa a ser informatizado, esses dados serão enviados automaticamente para a Receita Federal.
O que para a gerente de projetos do Instituto Escolhas, que estuda a produção de ouro no Brasil, vai facilitar e acelerar ações de fiscalização e coibir a atividade ilegal em terras indígenas. A partir do momento em que a gente consegue rastrear aonde está para quem que veio, a partir do CPF, CNPJ, né, de onde veio, para onde vai esse metal, a gente consegue estabelecer uma rastreabilidade para esse metal, que é o grande problema hoje do ouro. Esse ouro extraído de terras indígenas e unidades de conservação que não podem, né, ser mineradas, ele vai encontrar esse gargalo, né, esse ponto de verificação, que é fundamental numa cadeia com tantos indícios de ilegalidade. Naturalmente, essa é uma vitória, né, numa guerra contra o garimpo ilegal. Apesar do avanço, especialistas afirmam que outras medidas são necessárias para acabar com o garimpo ilegal. Pela regra em vigor, quem compra o ouro extraído ilegalmente pode alegar que fez a operação de boa fé, sem saber da origem ilícita, e com isso não é responsabilizado. Além disso, o comércio é feito sem uma guia de transporte, documento que diz de onde veio e para onde vai o ouro. O governo federal estuda publicar uma medida provisória com novas regras para endurecer o controle da comercialização. Segundo o Instituto Escolhas, entre 2015 e 2020, 229 toneladas de ouro foram comercializadas com indícios de ilegalidade, o que representa 44% da produção nacional. Este procurador, que atua no combate à atividade ilegal no Pará, afirma que é preciso também aumentar a estrutura de fiscalização dos garimpos. É importante, sim, que haja uma maior controle de condições da própria Agência Nacional de Mineração para que possa aperfeiçoar esse sistema em todo o Brasil, especialmente quando a gente está falando aqui de Amazônia, a localidade em que a estrutura de órgãos públicos acaba sendo bem menor. E também é o caso da ANM, que tem uma estrutura menor proporcionalmente em relação à Amazônia. Sobre essa nova regra da Receita Federal, a Agência Nacional de Mineração diz que vem empregando esforços na busca por soluções para o combate à atividade ilegal e que, para isso, faz uso de inteligência na regulação e fiscalização do setor. E a Casa Civil informou que a presunção de boa-fé deve ser revista na MP, na medida provisória que está em elaboração. Ainda sobre essa questão tão séria, eu apurei com fontes da Polícia Federal e do Ministério Público que novas frentes de investigação foram abertas e que o objetivo é identificar a rede dos grandes receptadores de ouro, contrabandeado principalmente da Amazônia. Investigadores contaram também que empresas de fachadas são usadas para enviar o ouro para fora do país. Existe um projeto em andamento para estreitar a relação com policiais e promotores de países europeus, Estados Unidos, Canadá, dentre outros, para fortalecer essa questão da cooperação internacional no combate a esse tipo de crime. Presidente Lula enviou uma mensagem ao Congresso Nacional para pedir a retirada da tramitação de um projeto de lei que regulamenta a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. O projeto foi enviado em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não foi votado pelos deputados. O pedido vai ser analisado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A Justiça determinou o depósito judicial de mais de 10 bilhões de reais das contas da Vale e da BHP no processo do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. Essa quantia é para a reparação de mais áreas atingidas pelo desastre ambiental localizadas no Espírito Santo. A decisão da Justiça Federal em Belo Horizonte atende a um pedido do governo do Espírito Santo, dos Ministérios Públicos Federal e estaduais e das Defensorias Públicas do Espírito Santo, de Minas e da União. As instituições pediram que as ações de reparação pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, incluíssem mais municípios capixabas. Agora, a Justiça Federal determinou a inclusão das comunidades localizadas a partir de Nova Almeida até Conceição da Barra, entre os municípios de Aracruz, Linhares, São Mateus e Serra. O juiz federal substituto Michel Procópio Avelar, da 4ª Vara Cível de Belo Horizonte, determinou ainda que a Vale e a BHP Billiton, acionistas da Samarco, façam um depósito judicial de 10 bilhões de reais para atender às medidas de reparação nas novas localidades no Espírito Santo.
A Samarco está em recuperação judicial. O valor deverá ser dividido em 10 parcelas mensais. Se a primeira parcela não for paga, o valor total pode ser bloqueado pela Justiça, de uma única vez. É uma decisão histórica para a justiça brasileira em vários sentidos. Esses 10 bilhões de reais vão ser recebidos pelos entes públicos, a princípio pelo Estado do Espírito Santo, para serem aplicados diretamente nas comunidades afetadas por essa terrível tragédia do Rio Doce. A maior tragédia ambiental do país aconteceu em novembro de 2015. A comunidade de Bento Rodrigues, em Mariana, foi completamente destruída pela lama. E até hoje, os moradores esperam a construção de novas casas para retomarem suas vidas. Desde 2019, esse espaço já era para ser o Novo Bento, mas ainda é um canteiro de obras. Os prazos foram se estendendo. E até agora, quem perdeu tudo não sabe quando vai poder se mudar. Vai para 8 anos e casa pronta, fala que tem, todas com defeito. Enquanto eles não arrumar minha casa do jeito que ela era lá em Bento, eu não mudo. A enxurrada de lama deixou 19 mortos e atingiu o Rio Doce, até chegar ao litoral do Espírito Santo. A Vale, a BHP e a Fundação Renova declararam que ainda não foram notificadas dessa decisão judicial. E sobre os novos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, a Fundação Renova disse que as obras de 166 imóveis estão finalizadas e que as mudanças serão gradativas. Polícia Rodoviária Federal coordena uma força-tarefa para levar medicamentos e profissionais de saúde para as áreas atingidas pelas enchentes no Maranhão. Nas comunidades ilhadas, a ajuda humanitária chega pelo ar. Além dos helicópteros do estado do Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal também disponibilizou uma aeronave para atender os atingidos pelas enchentes. Foi dessa forma que médicos e veterinários chegaram à zona rural do município de Trizidela do Vale. As equipes de saúde já identificaram pessoas com viroses nessa área. Lá na minha casa mesmo, todo mundo deu febre, gripe. Toda a região aqui está gripando, dando febre, diarreia, vomitando. Em outro ponto da comunidade, os veterinários dão atenção aos animais que precisam ser vacinados. A gente já resgatou entre cães e gatos 412 animais. Então são animais resgatados, animais atendidos, animais que foram feita a barreira sanitária, né? Fora os animais silvestres que a gente encontrou também. A gente está conseguindo resgatar pessoas ilhadas, então desde o início da operação até agora fizemos resgate de pessoas, levamos profissionais de saúde para as áreas alagadas, médicos, enfermeiros, medicamentos e também resgate de animais. Dona Dorizete conta que a área onde mora está isolada há quase um mês. Os meninos estão estudando por causa devido ao alagamento na rua e aqui também da estrada, que às vezes os ônibus não passam por causa da estrada alaga. As ações para ajudar quem precisa são planejadas na capital São Luís. É desta sala, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que o nível e a velocidade da água nos rios são monitorados. Neste painel, os técnicos têm informações que são captadas via satélite e por meio de estações de monitoramento que são montadas nas bacias dos principais rios maranhenses. As estações são esses pontinhos coloridos aqui. Essas informações são atualizadas a cada 10 minutos. E aí, essas cores podem mudar de acordo com a situação em cada rio. São dados sobre o volume das chuvas, o impacto no nível dos rios e, consequentemente, nas comunidades. Essas informações em conjunto analisadas é que vão sinalizar os alertas e avisos que são de uma forma escalar, desde o primeiro impacto amarelo ao laranja até o vermelho, para que as defesas civis e as autoridades municipais possam tomar as providências para proteger e prevenir impactos socioambientais e principalmente nas comunidades mais carentes. Com o aumento do nível dos rios, subiu para 53 o número de cidades maranhenses em situação de emergência. O mais recente é o município de Cajari, onde famílias estão deixando as casas onde moram. Por causa das chuvas, um trecho da rodovia estadual MA-012 partiu ao meio hoje pela manhã. A Prefeitura de Esperantinópolis informou que já começou uma obra de emergência para liberar o trânsito. Que dificuldade, né? Que sufoco para o povo. Secretaria de Infraestrutura do Maranhão informou para a gente aqui em nota que aguarda o nível da água diminuir para poder começar as obras de recuperação da estrada. Por favor, ajuda essa população o quanto antes. Temporal que atingiu a região metropolitana do Rio provocou a morte de 2 pessoas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Na zona norte da capital, os bombeiros ainda procuram um homem que desapareceu num rio. Mariana Queiroz, ao vivo aqui conosco. Mariana, bem-vinda, boa tarde. E aí, como é que estão as buscas, hein? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os bombeiros seguem nessas buscas. Eles procuram por Tancredo Augusto de Oliveira Silva, de 38 anos. Ele estava justamente nesse canal quando a chuva forte começou na cidade. O nível da água subiu muito rápido e uma correnteza se formou. Policiais ainda tentaram resgatar ele e o amigo que estavam juntos, jogaram um cabo. Tancredo tentou se segurar, mas não conseguiu e foi levado pela água. O amigo foi resgatado. As buscas também estão acontecendo em outras galerias pluviais da cidade e nesse momento principalmente na Baía de Guanabara, onde justamente esse rio acaba desaguando. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 2 pessoas morreram. François Edgar Felipe Carvalho, de 21 anos, foi atingido por um raio quando estava próximo de um poste. Uma testemunha disse que a vítima se apoiou na grade de um prédio para tentar passar pelo alagamento. Já Alexandro Paula, de 43 anos, morreu afogado depois de ser levado pela enxurrada. Ao todo, 18 sirenes foram acionadas em Duque de Caxias. Trali. Obrigado, Mariana. Nossos sentimentos aqui, né, para as famílias das vítimas e boa sorte para os bombeiros. A gente pode imaginar a agonia, né, da família dessa pessoa desaparecida aí, esperando por notícia. Obrigado, Mariana. Bom trabalho. Rio Acre atingiu o maior nível em 8 anos. A água que inundou cidades do interior está indo para a região de Rio Branco. Vamos ao vivo conversar com o repórter Eudérico Silva. Ele mostra para a gente a situação. Eudérico, onde é que você está, por favor? Boa tarde e bem-vindo. Olá, Trali, boa tarde a todos. Nós estamos na região da Gameleira, um centro histórico aqui da capital. Olha só, 39 bairros de Rio Branco estão alagados e a expectativa da Defesa Civil é que essa situação fique ainda pior, porque toda a água que estava em outros trechos do Rio Acre está descendo em direção à capital. Como eu disse, nós estamos aqui no centro histórico de Rio Branco e debaixo de toda esta água está o calçadão da Gameleira, um ponto turístico do Acre, mas foi tudo coberto pela cheia. Aqui na Gameleira funciona a Fundação de Cultura do Estado, que já foi atingida pela água. Objetos do patrimônio histórico foram levados para um local seguro. Olha só, daqui a gente também consegue avistar um dos bairros da capital que fica às margens do rio. Todas as casas estão tomadas pela água. Mais de 6.900 pessoas estão fora de casa aqui em Rio Branco. 36 abrigos foram montados. Hoje pela manhã, o nível do rio chegou a 17 metros e 39 centímetros. Essa já é a maior cheia desde 2015. A Defesa Civil Municipal informou que 950 profissionais trabalham para retirar moradores de áreas de risco. E o estado do Acre começou o dia isolado do restante do país. Motoristas filmaram uma cratera que se abriu na BR-364 em Rondônia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi hoje de madrugada e a pista está interditada nos 2 sentidos. Esse buraco abriu no mesmo lugar onde outro já havia aparecido na semana passada. O DENIT disse que o problema foi causado pela chuva e espera liberar o trânsito ainda hoje. Trali. Obrigado, Eudérico. Tem que ter uma força-tarefa aí, né, para conseguir ajudar a população, reconectar aí essas estradas, enfim, ajudar na mobilidade e no socorro às pessoas que estão perdendo tudo aí por conta da chuvarada. Bom trabalho para você. Pelo menos está um sol agora lá, né? Traz algum alívio. Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, obrigada. Boa tarde para todos vocês também. Jaque, sobre essa situação do nível do Rio Acre, ainda pode subir mais do que esses 17 metros que já subiu? Pode sim, felizmente sim, essa informação, Trali. Inclusive eu conversei agora há pouco com o coordenador do Sistema de Alerta do Serviço Geológico do Brasil e a previsão é que o Rio Acre suba mais 15 centímetros hoje em Rio Branco. Imagina a situação. O nível está mais de 3 metros acima da cota de inundação e vem mais chuva hoje. E como choveu nesses últimos dias, a gente falou aqui no JH, né? Segundo o INMET, o Instituto Nacional
Nacional de Meteorologia, esse março já é o mais chuvoso em Rio Branco desde 1961, quando começaram as medições. Choveu mais de 500 milímetros e a média 285. Choveu bem acima do normal também em outras capitais. É o caso de Belém, São Luís e São Paulo. E hoje, último dia de março, vai ser com chuva ou não? Muita chuva, Trali, que se espalha por grande parte do país. O tempo fica firme só nessa área aqui do Espírito Santo, subindo até o interior ali da Paraíba. O alerta de temporal vale para você que está no Acre, Amazonas, Pará, Amapá, mesma condição para o Maranhão, Piauí, Ceará, também o sul de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive capital paulista está agora em estado de atenção para alagamentos e também chove forte no oeste de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Além da presença de sistemas que provocam chuva, está muito quente e esse calor contribui para a formação dos temporais. Agora faz 31 graus em São Paulo, também em Porto Alegre, 32 em Campo Grande e em Belém, e em Teresina e João Pessoa, 30 graus. As capitais mais quentes hoje, Vitória e Rio de Janeiro com 35. E as menos quentes, São Luís, Curitiba, Brasília e Macapá com 29, quase 30 graus. Eu estou vendo bastante chuva aqui pela nossa janela. Chovendo bastante. Ô, Jaque, e o que esperar para o fim de semana? Olha, teremos um pouco de tudo nesse fim de semana, Trali, porque teremos ainda muita chuva para você que está no norte, em parte do nordeste, calor no centro-oeste e virada no tempo, no sul e no sudeste, porque tem uma frente fria já se aproximando do sul. Ela vem acompanhada de um ciclone extratropical, assusta quando a gente fala ciclone, mas vou explicar para você. É uma baixa pressão especial, ela vai estar em alto mar. O que ela vai fazer? Vai provocar temporais e ventos fortes amanhã, especialmente no Paraná e em São Paulo, e vai deixar o mar agitado, com ondas de até 4 metros nessa área do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E logo depois vem uma alta pressão que vai derrubar a temperatura a partir do domingo. Por exemplo, aqui em São Paulo, amanhã faz 32 graus. Olha só, no domingo, a temperatura não passa dos 24. No Rio de Janeiro, saindo dos 36 no sábado e caindo para 27 no domingo. E em Curitiba, saindo de 27 para 20 graus apenas. E tem risco de geada também no domingo, hein? Em Urupema, Serra Catarinense, com mínima de 3 graus, Trali. Muito bem, Jaqueline Brasil. Cuidar bem da saúde aí no fim de semana com essa gangorra no tempo. Com certeza. Semana que vem a gente está de volta. Bom começo de abril para você. Obrigada para você também, para todos. Tchau. Valeu, brigadão. O Brasil tem cerca de 60 mil indígenas Yanomami em territórios de Roraima e Amazonas. Esse dado é do Censo Demográfico do IBGE, que usou helicópteros na operação de recenseamento das aldeias. Essa etapa do censo, que levantou a quantidade de indígenas Yanomami, já foi encerrada e foi, portanto, divulgada hoje. A previsão é que a apuração do censo em todo o Brasil seja concluída até o fim do mês que vem, fim de abril. Depois de 52 anos vivendo em cativeiro, uma orca vai ser libertada nos Estados Unidos. Lolita é o nome dela, também conhecida como Toki. Tem 57 anos, foi capturada em Seattle em 1970. Hoje ela vive num aquário em Miami e pesa mais de 2.200 quilos. O aquário diz que chegou a um acordo com uma organização sem fins lucrativos para libertar a orca no noroeste do Pacífico dentro de 2 anos. A mãe de Lolita, que tem mais de 90 anos, vive livremente na região. E, de acordo com a imprensa americana, o plano de devolver Lolita ao seu habitat natural ainda requer uma aprovação federal. A orca era uma das principais atrações do aquário em Miami e foi aposentada dos shows só no ano passado. E a seguir aqui para você, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, vira réu por acusações de assédio sexual. A judoca Rafaela Silva acaba de conquistar uma medalha de ouro no Grande Slam de Judô disputado na Turquia. Que maravilha! Nós voltamos já já com muito mais aqui. Quase 2h30 agora, pelo horário de Brasília. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia no JH. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, virou réu por 7 acusações de assédio sexual
e 8 de importunação sexual de funcionárias do banco. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Esse caso está sob sigilo. A investigação foi aberta depois de acusações de funcionárias da Caixa Econômica Federal. Pedro Guimarães pediu demissão do cargo logo depois que as denúncias vieram à tona, se tornaram públicas em junho do ano passado. Uma investigação da Corregedoria do Banco também apontou fortes indícios de assédio moral e sexual praticados por Guimarães quando era presidente da Caixa. Em nota, a defesa dele negou a prática de qualquer crime. Ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, participou hoje em São Paulo de 2 debates sobre liberdade de expressão e combate à desinformação e discurso de ódio na internet. O primeiro compromisso do ministro Alexandre de Moraes foi na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. Estiveram no debate a professora da faculdade, Ana Bechara, e o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio Butti. Moraes foi o primeiro a falar. Para combater a divulgação de informação falsa, o ministro defendeu que as grandes empresas de tecnologia se responsabilizem por todo o conteúdo impulsionado ou privilegiado pelo algoritmo, o código de cada rede social, que determina quais conteúdos devem ser mais distribuídos e quais não. Se nós fizermos uma analogia, você tem um balcão, um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não é responsável, não pode ser responsabilizado se aquele que alugou está usando para guardar drogas. Agora, se você, num determinado momento, tem ciência, você tem certeza, sabe que isso ocorre, você renova o contrato normalmente, porque você está ganhando bem com aquele contrato. Veja, a partir desse momento, você tem responsabilidade. Isso é o mundo real. Vamos transportar para as Big Techs. Elas são o quê? Elas mesmas dizem. Elas são os depósitos de textos e informações de terceiros. Elas não podem ser responsabilizadas porque elas não sabem, dizem elas, o que vai ser colocado. A partir do momento que elas têm ciência, a partir do momento que elas impulsionam isso, a partir do momento em que os algoritmos indicam de forma principal uma ou outra notícia, a partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. Em seguida, o professor Eugênio Butti afirmou que é preciso diferenciar o que é imprensa do que é opinião na internet. A liberdade de imprensa não é só liberdade de expressão, é liberdade de reunião, é liberdade de empreender uma organização privada ou pública que vai pensar contra o governo, que vai fiscalizar o governo, que vai tomar conta dos direitos das pessoas. Isso não é apenas expressão. Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Portanto, qualquer liberdade termina quando esbarra na liberdade do outro. E aí está outro fundamento do Estado democrático de direito, que é a dignidade humana. Então, se, por um lado, o ódio por si não é proibido, vai ser proibida a sua expressão na forma de violência ou de ameaça. Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou ainda de um debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso. O ministro respondeu a perguntas da advogada e defensora de direitos humanos Denise Dourado Dora e do professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos da Escola de Direito da FGV, Oscar Vilhena Vieira. Moraes defendeu que as empresas de tecnologia que distribuem conteúdo por redes sociais e faturam com publicidade sigam as mesmas regras das empresas tradicionais de mídia. Se elas fizessem a mesma coisa no mundo real, em jornais, rádios, televisões, elas seriam responsabilizadas? Então, tem que ser responsabilizado. Nas próximas semanas, o grupo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para discutir o combate à desinformação deve concluir os trabalhos. O ministro Alexandre de Moraes planeja apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de regulação das plataformas digitais na segunda quinzena de abril. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski,
antecipou a aposentadoria para o dia 11 de abril. Ele atuou por 17 anos na mais alta corte do país. Na última sessão como ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski foi homenageado pela presidente da corte. A ministra Rosa Weber leu um trecho do discurso de posse em que Lewandowski citava o papel do judiciário na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Como eu comungo destes ideais, um judiciário forte, unido e prestigiado, e uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu essas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. Ricardo Lewandowski teve papel central em julgamentos históricos do STF. O ministro foi revisor no julgamento do Mensalão do PT em 2012. Como presidente do STF, Lewandowski presidiu no Senado Federal o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Foi relator do processo sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa, da ação que proibiu o nepotismo no serviço público, da homologação dos pagamentos referentes aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II e da constitucionalidade das cotas raciais nas universidades públicas. Na medida em que essas distorções históricas forem corrigidas e a representação dos negros e demais excluídos nas esferas públicas e privadas de poder atenda ao que se contém no princípio constitucional da isonomia, não haverá mais qualquer razão para a subsistência dos programas de reserva de vagas das universidades públicas, pois o seu objetivo já terá sido alcançado. Lewandowski foi ainda relator de ações sobre a pandemia no Supremo, como a imposição de restrições para não vacinados e a obrigação do governo federal de apresentar um plano detalhado para o enfrentamento da Covid. No período em que foi presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, foi premiado pelo trabalho de prevenção e combate à tortura com a implantação de projetos de audiências de custódia. A despedida foi antecipada. A data limite era 11 de maio, quando Ricardo Lewandowski completa 75 anos e, por lei, os ministros do Supremo têm que se aposentar de forma compulsória. Segundo o ministro, a antecipação foi por causa de compromissos acadêmicos e profissionais. Na terça-feira, Lewandowski informou a decisão ao presidente Lula, a quem cabe indicar o nome de quem vai substituí-lo na corte. Foi o próprio Lula quem indicou o ministro para o STF em 2006. A carreira jurídica de Lewandowski começou em São Paulo, onde ele se formou em Ciências Políticas e Sociais e em Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo em 1973. Em 1990, ingressou no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Em 1997, passou a desembargador. Hoje, o ministro também é professor titular da USP e do Centro Universitário de Brasília. A despedida foi discreta, mas emocionada. Do lado de fora do STF, funcionários do gabinete o esperavam para homenageá-lo. Ricardo Lewandowski disse que ao longo de toda a carreira se guiou pelos princípios nos quais acredita: a garantia dos direitos constitucionais. Uma visão que prestigia os direitos fundamentais e eu penso que ao longo da minha carreira como magistrado, que já vai bastante longa, eu sempre me pautei por esses princípios e esses valores. Acredito que pude realizar esses valores em grande medida, acredito que pude contribuir para o avanço do entendimento que se tem em matéria de direitos fundamentais no processo penal. Eu tenho a grande satisfação de ter contribuído para que fossem implantadas, por exemplo, as audiências de custódia em nosso país. Boa aposentadoria ao ministro Ricardo Lewandowski. Karine Alves, chega mais, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trali, muito obrigada, tudo bem? Alegria ter você aqui. Digo mesmo. Boa tarde, gente. Vamos começar com notícia quente e notícia maravilhosa, né? Sim, para o nosso judô brasileiro. Começamos falando das medalhas que a gente conquistou há pouco. Foi agora, no começo da tarde, os brasileiros subiram 3 vezes ao pódio no Grand Slam de judô disputado na Turquia. A primeira medalha foi o bronze na categoria masculina até 66 quilos. Na repescagem, William Lima venceu no Golden Score o judoca Kirgiz Bayev, do Cazaquistão.
O brasileiro foi beneficiado depois que o adversário recebeu a terceira punição. E na categoria feminina até 57 quilos, mais 2 medalhas. Na repescagem, Jéssica Lima venceu a portuguesa Thelma Monteiro com o Vazari. Mais uma medalha de bronze para o Brasil. Estamos indo bem. E nessa mesma categoria, a brasileira Rafaela Silva levou a medalha de ouro. Ela enfrentou a canadense Krista Deguchi, que venceu a brasileira Jéssica Lima na semifinal. A Rafaela Silva levou a melhor depois de aplicar um Vazari. Vale lembrar que a Rafa já esteve nos Jogos Olímpicos do Rio, foi campeã olímpica, mas ficou fora da última Olimpíada de Tóquio por estar suspensa depois de ser flagrada no doping. Mais 12 brasileiros ainda vão competir nesse Grand Slam de judô que você pode assistir com transmissão ao vivo no Sport TV 3. E tem Mundial agora também em maio, hein? A gente está rumo aos Jogos Olímpicos de Paris. Fico imaginando o orgulho, a alegria de voltar agora para casa com essa medalha na mão dentro do avião, né? Mostrar para todo mundo quando chegar. Karine, maratona de campeonatos começando o quê? No futebol brasileiro? Sim, agora vamos falar da bola, né? O calendário tá lotado, gente, já de competições. Olha só o nosso abril como é que tá aqui, Trali. A partir de amanhã, 8 times vão disputar até 4 campeonatos diferentes em apenas um mês. Por isso que a gente colocou essas cores diferentes para vocês também conseguirem acompanhar. Nesse final de semana tem as finais dos estaduais, aí depois já começa a Libertadores da América e a Sul-Americana também. Na outra semana, jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil aqui em amarelo pra gente e depois a primeira rodada do Brasileirão. Detalhe, a maioria dessas partidas será decisiva. Agora, olhando todas essas cores, tem uma questão muito importante, né, para quem curte futebol, que é o fato de você se identificar, né, com os símbolos do time, né? E aí a gente está falando das marcas, enfim, da camisa, de uma história toda, né, Karine? É verdade, dos mascotes também, né? Alguns torcedores não estão gostando tanto assim de certas mudanças que alguns clubes do Brasil e até da Europa têm adotado nos símbolos dos times. O raposão virou assunto polêmico no Cruzeiro. Isso desde que foi apresentada uma nova versão do mascote que não agradou boa parte da torcida. Depois disso, o clube recuou e criou um comitê para discutir, em parceria com os torcedores, possíveis mudanças no raposão. Ronaldo Fenômeno, gestor do Cruzeiro, já havia sido criticado por mudar um símbolo de outro clube. No Valladolid da Espanha, que também está sob gestão dele, houve mudança no escudo, que também não agradou a torcida. Nos últimos anos, o mundo do futebol apresentou várias mudanças na identidade de clubes e seleções. Nesta temporada, o Coritiba propôs uma revitalização do escudo. Mas a retirada da estrela, que simboliza a conquista do título brasileiro de 85, foi bastante criticada e paralisou o projeto. Nós temos a intenção, a ideia de fazer com que o Coritiba sempre busque mais. Tá? A estrela não pode ser um limitador, pelo contrário, nós temos que buscar ainda mais do que nós já buscamos no passado não tão distante. A importância de atualizar um símbolo, um mascote, é porque você fica antenado com traços relacionados à modernidade, mas ao mesmo tempo é importante que as características sejam preservadas para não perder a identidade e isso gerar uma insatisfação por parte do mercado, dos torcedores. Aqui em Bragança Paulista, o Bragantino passou por uma mudança de identidade quase que completa de 2019 para cá. Mudou as cores principais de preto e branco para branco e vermelho. O escudo não tem mais nada a ver com o antigo e trouxe até um novo mascote para o time. O Leão, Massa Bruta, tem a companhia do Toro Louco há 4 anos. E para facilitar a aceitação da torcida, essa dupla de mascotes ajudou a simbolizar uma parceria de sucesso. Tendo o Leão, a gente está contente, mas a gente aceita bem o Toro. A criançada adorou o Toro, faz uma festa com ele lá no estádio. Lá. A gente notou um grande respeito com a comunidade bragantina e isso, acredito que só aumentou o carinho do torcedor. Eu não vejo problema nenhum em você ter 2 mascotes. Eu acho que você tem, na verdade, uma possibilidade maravilhosa de você criar conteúdo para esses 2 mascotes interagirem e falarem com todo o público, seja ele mais jovem ou seja ele mais velho. Eu adoro mascotes. E de repente, com 2, se tiver algum desfalque no time, bota um para jogar, né?
Vai que ele faz gol. Boa. Agora, a Estrela, aí eu fico do lado dos tradicionalistas, né? Tem que manter essa essência também do clube. É importante, como disse ali também na reportagem. E à medida que for ganhando Estrela, vai botando na camisa. Vai colocando ali na camisa que todo mundo vai gostar. É isso? É isso, fechamos. Valeu, Karine. Obrigado. Valeu. Obrigada. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, daqui a pouquinho dá uma chegada no Globoplay. Logo mais à noite tem as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Boa tarde para você, um excelente começo de mês de abril, bom fim de semana e amanhã tem mais Jornal Hoje. Domingo tem Esporte Espetacular. Tchau, gente. Valeu, fiquem em paz. Obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo certo aí com vocês? Bom, bem-vindos, né? Mais uma notícia aqui no canal. Aqui vocês ficam ligados aí do mundo do esporte, do futebol, da Fórmula 1, dos times europeus, de tudo, galera. Tudo que rola no esporte aqui, que vocês mais gostam, vocês sempre sabem que ficam ligadinhos aí, recebem tudo, né? Hoje vamos falar aí sobre uma condenação aí do Nelson Piquet, né, por racismo e homofobia contra o Lewis Hamilton e outros pilotos aí, tá bom? Mas antes da gente te contar tudinho aí, não se esqueça, já senta o dedão no like aí, se inscreve no canal, tá? Deixa o like aí para apoiar o nosso trabalho e o nosso crescimento, para a gente motivar a trazer notícias aqui cada vez melhores aqui para vocês todo momento, tá bom? Bom, vamos lá então. O Nelson Piquet, né, galera, ele é um ex-piloto brasileiro aí que foi tricampeão mundial da Fórmula 1, né? Mas ele também é conhecido com suas declarações polêmicas e ofensivas. Na semana passada ele foi condenado aí pela justiça a pagar 5 milhões por ter feito comentários racistas aí, homofóbicos contra Hamilton e contra Kiki, né, o Nico Rosenberg. Ele chamou o Hamilton de neguinho e disse que Kiki e Nico eram gays. Olha aí, pessoal. Hamilton é o atual heptacampeão mundial da Fórmula 1, né, e um ativista contra o racismo e a homofobia. Ele elogiou, né, a decisão judicial nessa quinta-feira e disse que foi incrível o que o governo brasileiro fez aí ao punir alguém que mostrou preconceito e ódio, né? Ele disse que o racismo e a homofobia não são aceitáveis e que não há espaço para isso na sociedade. Ele também disse aí que devemos dar plataforma, né? Que não devemos dar plataforma para essas pessoas aí que estão cheias de ódio, né? Então ele falou que não adianta fazer isso. Bom, o Hamilton, então, galera, ele pediu aí mais, que os governos fizessem mais, né, pelo povo brasileiro. Aí citou o caso de Uganda, né, um país que aprovou uma lei que impõe a pena de morte para homossexuais. Ele disse também que isso é muito horrível, né, e que devemos lutar pelos direitos humanos de todos. Bom, pessoal, mas e aí? O que vocês acharam dessa notícia aí? O que vocês acham dessa condenação aí do Nelson Piquet? Ele mereceu essa punição? Foi injustiçado? Deixe aí a sua opinião nos comentários e fique ligados aqui no canal para que logo você receba mais notícias e análises sobre o mundo do esporte em geral, tá? Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Fiquem ligadinhos aí que já voltamos com mais vídeos para vocês. Obrigado por estarem aqui e até!